Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus essa noite. E peço que a igreja possa ficar em pé, por favor, quem puder. Nós iremos fazer uma oração inicial para assim iniciar o culto dessa noite. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela essa chuva que cai sobre a terra. Obrigado, Senhor, pelo dia que passou e a noite que chegou, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar nos guardando até agora, Senhor, nos teus santos braços, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui essa noite, que o Senhor trouxe aqui, Senhor, com segurança, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando cada irmão que pôde vir essa noite, Senhor. E cada irmão, Senhor, que ainda há de chegar à sua casa, Senhor. Esteja abençoando, Senhor, guardando e livrando de todo mal, Senhor. Também, Senhor, queremos te agradecer pela sua bondade e pela sua misericórdia que dura para sempre, Senhor. Obrigado, Senhor, por seu amor que é tão grande e incondicional, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça ter nos alcançado, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter enviado seu único Filho para morrer por nós, Senhor, a fim de nos perdoar de todo o nosso pecado, Senhor. Obrigado também, Senhor, e também lhe peço, Senhor, pela palavra, Senhor, que será ministrada essa noite, que o Senhor venha, Senhor, estar falando com nós através do teu mensageiro, Senhor, através do seu pregador, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, seja como edificação em nossos corações, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. E também receba nossos louvores e toda a nossa adoração, Senhor, como um aroma suave em seu trono. E, Senhor, eu te peço tudo isso e agradeço. E no nome do Senhor Jesus, amém. Podemos assentar, por favor? Nós iremos cantar o primeiro cântico dessa noite, Reina sobre mim. Senhor, minha alma anseia
estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Amém, Jesus. Peço que agora, mais uma vez, que a igreja possa ficar em pé. Nós iremos cantar, entoar outro cântico intitulado como Não Há o que Temer. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minhas mãos, eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha
contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minhas mãos, eu serei fiel. Amém. Ainda de pé, irmãos, nós iremos fazer uma leitura bíblica no livro que se encontra em João, capítulo 3, do versículo 16 ao 21. João, capítulo 3, versículo 16 ao 21. Assim diz a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Convido nosso irmão Márcio que possa fazer uma oração de agradecimento pela palavra que foi lida. Pedimos, Senhor Deus, pelo teu servo declarar a mensagem desta noite, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha o direcionar, Senhor, e que o teu Espírito Santo venha falar aos corações, e também, Senhor Deus, te pedimos, Pai Celestial, que o Senhor venha, Senhor Deus, converter o coração daquele, Senhor Deus, que está dando no caminho errado. Pai Santo, eu te peço tudo, Senhor, essa também pelo teu servo que dirige a primeira parte deste culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, irmão Márcio. Podemos assentar, por favor? Convido mais uma vez o grupo de louvor. Chegando no nosso momento de dízimo e ofertas, nós iremos cantar o cântico Verdadeiro Adorador. Aqui está nosso gasofilácio aqui à frente. Quem trouxe sua oferta essa noite, possa vir aqui à frente. Também temos nosso Pix da igreja. Quem não tem dinheiro em espécie, oferta em espécie, pode passar no Pix. Verdadeiro Adorador. Sei que os seus olhos estão sobre a terra a procurar
Pai, segundo o teu coração. Achei em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar tua face, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar tua face, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, e agora, Senhor, agradecemos pela oferta que foi recolhida essa noite. Que o Senhor venha, Senhor, estar abençoando cada irmão que pôde cooperar com a tua obra e cada irmão que não pôde cooperar, Senhor, pois o Senhor sabe o motivo. Que o Senhor venha, Senhor, estar dando condições a todos nós, Senhor, para ofertar a tua casa, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, estar abençoando cada um de nós, Senhor. Esteja, Senhor, dando emprego, Senhor, a quem está desempregado, Senhor. Venha dar condições a cada um, Senhor. Esteja, Senhor, com cada um de nós essa noite. Senhor, eu te peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, peço que a igreja possa ficar em pé, por favor, quem puder. Nós iremos cantar mais um cântico, Pai iluminou. Esse cântico nós iremos cantar para nos confraternizar. Você que não falou com seu irmão essa noite, que venha, que o senhor possa ter condições de agora de confraternizar o seu irmão. Corações, nos libertou através da verdade, unidos no seu amor. O Pai iluminou o nosso entendimento, por sua grande e perfeita vontade, Ele fez-nos para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor. Para que a igreja cresça
Cristo vive em nós. Amém. Ainda de pé, nós iremos fazer mais uma leitura bíblica. E agora no livro que se encontra em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Podemos assentar-se, por favor? Convido mais uma vez o grupo de louvor. Nós iremos cantar o cântico Jesus é o caminho. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Consolador, o Espírito da verdade.
Essa foi a nossa primeira parte para com Deus. Agora eu chamo aqui à frente o nosso diácono Ademar, que irá trazer as considerações e apresentar o mensageiro dessa noite. O diácono Ademar está com a palavra. Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Amém? Em primeiro lugar, quero falar para a amada igreja o motivo que o nosso pastor nesta noite não está aqui. Ele foi convidado alguns tempos atrás para uma pregação na igreja Vasos de Bênção e hoje ele está cumprindo esse mandato que o nosso Deus deixou para ele. E também avisar aos amados irmãos que o nosso outro irmão, Jadson, também não está aqui devido a problemas de saúde, tá? O nosso irmão Ivon, também nosso diácono, neste momento está em viagem de retorno para Manaus, que amanhã ele esteja na casa dele sobre a bênção do nosso Deus. E também nossas considerações para o nosso visitante. Em primeiro lugar, nosso pregador desta noite, alguns já conhecem, eu creio quase todos, né? O evangelista Francisco e a sua esposa Loren, que está ao lado. Nosso visitante, agradecemos mais uma vez, Dana, o Ramon, também a esposa do irmão Gilmar, a Simone, e a jovem pequena ali, Lohane, né? Tudo. Peço, amada igreja, que vamos dizer a frase que a Brilho Celeste diz a todos que nos visitam, todos juntos. Sejam bem-vindos, irmãos Celeste. Volte sempre. Amém. Obrigado, amados irmãos. E também passar a palavra agora ao nosso pregador desta noite. Boa noite a todos. Ao dos irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria, né, para mim estar aqui juntamente com os irmãos nessa noite, a convite do pastor Júlio, né, ele até mencionou, irmão, dá para pregar lá na igreja, né, que eu vou estar pregando lá na Vaso de Bênção, pastor Wagner Araújo. Aí eu disse, eu vou falar com o pastor, vocês me liberam, né? Pastor Vanderlei, né? Aí conversei com o pastor e disse, não pode ir lá, irmão, né? Aí disse, tá bom, pode confirmar lá, né? Na nossa pregação. E a gente agradece a Deus a oportunidade e o privilégio de estar aqui com os irmãos, né? Compartilhar a palavra do Senhor. Então, me chamo Francisco, para quem não me conhece. Estou ali na Igreja Batista de Jardim Celeste, ajudando ali o pastor Vanderlei. E minha esposa está comigo, né? A minha esposa amada, completamos 1 ano de casado em fevereiro e fui buscar lá em Codajás, né? Alguns conhecem a história, né? E assim temos, com a graça do Senhor, temos vivido aqui em Manaus e congregado lá na Jardim Celeste. Nós sempre temos o carinho ali pelo pastor Cid, né? Que nos ajudou. E os irmãos ali na Igreja Batista 25 de dezembro também, a gente agradece ao Senhor por esta oportunidade. Como eu mencionei, o pastor Júlio também a gente já conhece há um bom tempo, né? Congregamos juntos lá na Jardim Celeste e aí por isso temos esse contato, poder estar assim junto, ajudando, né, o trabalho do Senhor e esse privilégio de poder ver aqui a amada igreja. E a porta nova, está bonita, né? Então, Deus continue abençoando o trabalho desta igreja, os amados irmãos, também a vida do pastor Júlio, juntamente com a sua família, que Deus continue conduzindo este trabalho. Então, vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, no livro de Gênesis, capítulo 6, onde nós temos meditado lá na Jardim Celeste com o pastor Vanderlei. E eu não quis sair desse foco porque é aquilo que tem na minha mente, né? Nessa semana nós estamos estudando sobre isso.
Então a gente vai abrir nossas Bíblias para o livro de Gênesis, capítulo 6. A nossa leitura vai ser o versículo 1 até o versículo 10. Gênesis, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 10. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 6, versículo 1 até o versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém. Vamos fazer uma oração agradecendo a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, graças te damos ao Senhor por mais este dia, pela chuva que cai sobre a terra, por essas horas que temos, Senhor, a oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, te louvando, adorando ao Senhor e também para meditar na Tua palavra nessa noite. Te pedimos a Tua graça também à vida do pastor Júlio, que está ali na Igreja Batista Vaso de Bênção. Que o Senhor esteja conduzindo o Teu servo na pregação e também abençoe também o seu retorno para a sua casa. Também aos irmãos aqui, Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada um, fortalecendo mediante a Tua palavra, e que possamos nos alegrar no Senhor e ter o conhecimento da Tua palavra para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. E assim agradeço a oportunidade e o privilégio de poder ministrar a Tua palavra nessa noite, e por isso pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, para que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra. E assim possamos ser edificados, como também para aqueles, Senhor, que não têm salvação, que possa ser o dia aceitável, o dia de salvação nessa noite. E assim nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem vos assentar. Algo maravilhoso na palavra de Deus, e a gente pode ler as histórias bíblicas, e as histórias, por exemplo, de Noé, a história de Abraão, a história de Jó. A gente aprende algumas verdades sobre a palavra de Deus e sobre o Deus a quem nós servimos. Um Deus verdadeiro, um Deus fiel, um Deus criador, um Deus maravilhoso. E esse Deus maravilhoso, ele se revela no livro de Gênesis para nós, no qual os irmãos sabem que foi Moisés que escreveu, é atribuído a Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Moisés, ele está escrevendo para um povo da sua época, aos ouvintes, podemos dizer, originais, que são os judeus que estavam presos lá no cativeiro do Egito. E ele está escrevendo para esses irmãos, e ele está contando, relatando a respeito de um Deus criador, um Deus que criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia ele descansou da sua obra. E a gente pode ver isso e ler isso em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2,
relata essa criação de Deus, no qual ele forma o homem, forma a mulher, e ele faz ali aquilo que é algo assim maravilhoso, essa comunhão com Deus que Adão e Eva tinham com Deus, mas que no capítulo 3 de Gênesis é quebrada. E aí aquilo que acontece, que os irmãos conhecem, a queda do homem, que trouxe a consequência do pecado até os nossos dias para toda a humanidade. E aí a palavra de Deus vai dizer que todos nascem em pecado, todos nascem em iniquidade, todos nascem já contaminados e manchados pelo pecado. E você vê isso em Gênesis 3 com aquilo que é a queda do homem. Mas Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita graça, promete um redentor, o descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. E aí você vai entrando na história, capítulo 4, entra Caim e Abel. Nascem 2 filhos para Adão e Eva, depois de eles cometerem um pecado, e aí vê que a maldade vai se multiplicando, porque capítulo 4 você vai ver o primeiro assassinato, o primeiro homicídio que acontece na Bíblia. Os irmãos sabem que Caim, ele matou o seu irmão Abel, e eles ofereceram um culto a Deus, um culto ao Senhor. Abel trouxe ali do seu rebanho, sacrificou um animal, já Caim trouxe lá do fruto da terra. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Caim, da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E você vê que Caim ficou bravo com isso, chateado, e até Deus perguntando: onde está o teu irmão Abel? E ele fala: por acaso eu sou tutor do meu irmão? E já havia acontecido o homicídio, Caim havia matado o seu irmão Abel. Então você vê isso em Gênesis, você vê a corrupção do pecado cada vez mais aumentando. E você vai ver que a humanidade, após Gênesis 3, ela vai estar dividida apenas nesses 2 grupos, que vai estar representado por Caim e que vai estar representado por Abel. Abel é aquele que oferece a Deus o seu sacrifício, traz a sua oferta e Deus agrada da oferta de Abel. Mas Deus não se agrada da oferta de Caim. E você vai ver uma descendência de Caim que não serve a Deus, que depois vai ter aquilo que é chamado de poligamia, porque os descendentes de Caim vão se casar com mais de uma mulher, 2 mulheres. Você vai ver o filho de Caim, Lameque, querendo matar outro só porque pisou nele, e vai tomar vingança 7 vezes. Então você vai vendo tudo isso a respeito daquilo que é a maldade do mundo, da maldade do homem. E você vai ver dividido a humanidade nesses 2 grupos. Aqueles que oferecem um culto a Deus, que agradam ao Senhor, e do outro lado você vai ver a maldade do homem, da descendência de Caim, que não agrada a Deus, que não busca a Deus, mas que faz aquilo que é contrário à vontade de Deus. E quando você chega no capítulo 6, a Bíblia vai dizendo que vai se multiplicando os homens na terra, porque eles vão cumprir a ordem que Deus disse: crescei e multiplicai-vos na terra. Essa foi a ordem que Deus deu para Adão: cresçam e se multipliquem na terra. E isso acontece de fato, mas da mesma forma que eles vão se multiplicando, os homens na terra, da mesma forma o pecado vai se multiplicando na terra. Gênesis 6 pode dizer que é um pouco complicado, porque vai falar aqui que nascem aquilo que são os gigantes na terra. E muitos pegam Gênesis 6 e dizem: olha, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si como mulheres, e eles tiveram filhos. E aí muitos têm 3 interpretações para esse texto, dizendo que os filhos de Deus aqui, eles se referem aos anjos caídos que viram as mulheres formosas, as filhas dos homens, e aí eles tomaram forma e coabitaram com essas mulheres. Mas essa teoria, podemos dizer que a Bíblia vai dizer, o próprio Senhor Jesus vai dizer que os anjos eles não se casam, nem se dão em casamento. Então, por isso, muitas das vezes, essa teoria não é tão aceita. A outra teoria diz que
a respeito dos poderosos, dos gigantes que nascem, eles estão falando de alguém de poder, alguém de renome, que é isso que ele vai dizer no versículo 4, que eram homens de renome, varões valentes, de renome. Então um poderoso é um gigante. É igual você falar, olha, aquele irmão ali, ele é um gigante na fé. Não está falando que ele é alto, assim, grande, né? Mas ele está falando que é um homem de oração, é um homem que busca a Deus, ele é um gigante na fé do trabalho. Então, essa é a segunda teoria, falando de alguém que era poderoso na terra, alguém que era famoso na terra, e eles viram as filhas dos homens, aqui as mulheres, né, formosas, e tomaram para si esposas. E a outra teoria, que é a mais aceita, é que esses filhos de Deus é a descendência que vem aí de Sete. A Bíblia vai dizer que depois que Caim matou Abel, vem Adão, coabitou com a sua mulher, e ele teve um filho semelhante ao Abel. Esse filho que nasce é chamado de Sete. Então é uma descendência que vai buscar ao Senhor. E ele vai dizer que isso, depois que nasce Sete, vem o outro filho de Sete, que é o Enos, e aí começa a invocar o nome do Senhor com aquilo que é adoração, invocar ao Senhor sacrifícios. Então você vai ter duas descendências. A descendência de Sete é a descendência que vai servir a Deus. A descendência de Caim é a descendência que não vai servir a Deus. E você vai ver isso no capítulo 4 e capítulo 5. Capítulo 4, a descendência de Sete, daqueles que buscam a Deus. Capítulo 5 é a descendência de Caim, daqueles que não buscam a Deus e que não buscam ao Senhor. Então é mostrada nesse capítulo 4 e capítulo 5. E aí vem os descendentes de Adão no capítulo 5. E aí vai dizer que viveu tantos anos, mas sempre no final ele vai dizer e morreu, né? e morreu, mesmo ele tendo vivendo tanto tempo. Aí tá igual aquele que é do Jornal da Manhã, né? E morreu, né? Sei quem assiste, né? Ouve aquele programa pela parte da manhã, aí ele sempre no final, e morreu, né? Então, é o que acontece aqui no capítulo 5, né? Viveu tantos anos, nasceu um filho conforme a sua semelhança, chamou Sete, aí depois viveu 800 anos, e aí a Bíblia vai dizer quantos foram o total de vida dele, e aí final, e morreu, né? Então, capítulo 5 você vai ver sempre essa frase no final, e morreu. Mas quando chega em Noé, você vai ver que Noé era da idade de 500 anos. E ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E aí, capítulo 6 entra para nós, mostrando essa corrupção humana, o pecado se multiplicando, a iniquidade se multiplicando, o homem se tornou totalmente depravado. A Bíblia vai mostrar que a escala aqui do pecado se multiplicando é da mesma escala que o homem vai se multiplicando na terra. Quanto mais homens, mais o pecado vai se multiplicando. E essa era a maldade humana. Então a Bíblia fala que essa maldade humana foi se corrompendo. E o versículo 5 do capítulo 6 vai dizer: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, você vê que a descendência de Sete se misturou com a descendência de Caim, e aí a Bíblia vai dizer, olha, o pecado se multiplicou, a maldade se multiplicou, e é isso que acontece na humanidade. É isso que se mostra cada vez mais, os homens sendo mais amantes de si mesmos, os homens odiando a sua carne, matando as pessoas por alguma coisa, por R$2, por alguma coisa que acontece. Então você vai ver que a maldade ela não vai parar, ela vai se multiplicar. É igual o exemplo lá de Sodoma e Gomorra. A cidade estava corrompida pelo pecado, mas tinha só um homem lá que servia a Deus. E até mesmo não queria sair da cidade, que era um homem chamado Ló. E Deus tira aquele homem de lá e traz o juízo sobre aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Mesmo Abraão tendo intercedido pela cidade, olha, se tiver 50
40 justos, 30 justos, não tinha nem 5, né? E a cidade foi destruída. Então você vê aqui no capítulo 6 que você vai ter uma descendência de pessoas e que a humanidade está dividida entre aqueles que servem a Deus, aqueles que buscam a Deus e fazer a vontade de Deus, e aqueles que não buscam a vontade de Deus, aqueles que não vivem para agradar a Deus. E aí a gente pode ver isso no nosso dia a dia. Nós hoje estamos aqui na igreja, né, servindo ao Senhor, cultuando a Deus, um cântico de adoração, de louvor a Deus, estamos aqui. Mas da mesma forma que nós estamos aqui, você pode ver pessoas aí no bar, para os lugares, nos bares, nas festas, lá na rua onde a gente mora lá na Rua Boldo, né, no João Paulo, ali Jorge Teixeira. Aí tem a Avenida Itaúba. Aquela Avenida Itaúba foi tomada agora por bares, cor de lanche, de comida, está cheio, né? Todos os dias tem festa lá. Mas sexta, sábado e domingo é aquilo que é mais agitado, né? Aquele som alto, aquelas músicas, e aí é o que acontece no final de semana. Então você vai ver na humanidade duas descendências no sentido de que há aqueles que buscam a Deus e aqueles que não buscam a Deus, que não querem saber de Deus, que não buscam ao Senhor, não estão nem aí para Deus, vivem a sua vida a seu bel prazer, e eles estão vivendo dessa forma. Então a maldade do homem vai se multiplicando, e a Bíblia vai mostrar isso, que a maldade e a corrupção total da humanidade, e Deus ele fica descontente com a humanidade. Isso é mostrado que o Senhor se arrepende de ter criado o homem. Então você pensa assim, mas Deus se arrepende? Então ele usa uma figura aqui para que a gente entenda aquilo que é o sentimento de Deus nesse momento. Deus ele não se arrepende, a Bíblia vai dizer isso, não é homem para mentir, para que se arrependa. Mas é a ideia aqui de uma linguagem humana, que é chamada de uma linguagem antropomórfica, para que a gente entenda o sentimento de Deus. Quando a maldade do homem, olha, imagine você olhando assim, a humanidade não quer saber de Deus, a humanidade não busca Deus, há assassinato, há maldade, há violência. Então, você iria ficar o quê? Triste com essa situação. Você ia ficar, como ele vai dizer, que pesou o coração. E Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Então, você vê assim Deus triste com a humanidade, porque elas não está buscando a Deus, não está fazendo a vontade de Deus. Assim, da mesma forma que quando você vê um filho seu, um marido seu, uma esposa sua, um pai seu, uma mãe seu, que não busca a Deus, e você fica triste por essa pessoa, porque ela pode estar servindo ao Senhor, mas não quer, ela não busca ao Senhor, e você ora e chama e convida ela para vir à igreja, mas ela não quer saber. Então, a Bíblia fala que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. É o sentimento que o autor aqui usa para que a gente possa entender o sentimento de Deus, em que vê a humanidade toda corrompida pelo pecado, em que não quer saber mais de Deus, nem os filhos de Deus, aqui chamados descendência de Sete, querem saber de Deus, porque eles viram as filhas formosas e se misturaram com eles. Então a ideia aqui é você pegar aqui um jovem da igreja, né? Aí um jovem se encanta por uma pessoa, como a gente fala, lá do mundo, né? Aí se encantou lá pela jovem do mundo, não quer saber mais da igreja, aí se encantou por lá. Então é como se fosse isso, né? Os filhos de Deus, a descendência de Sete, se encantou aqui pelas filhas da descendência de Caim, que era mau. Porque você vai ver isso no capítulo 4, que você vai ver Caim, a descendência dele, não adorando a Deus, buscando, por exemplo, Lameque teve 2 mulheres. E aí, tudo isso era contra os padrões de Deus. Deus havia feito um homem
para uma mulher e uma mulher para um homem, e não para ser da forma como Lameque estava fazendo. Então Deus ele fica descontente com a humanidade, mas a Bíblia fala que ele se agrada de um homem chamado Noé. Noé era um homem justo e íntegro, diz a Bíblia. Noé era um homem que andava com Deus. Então perceba que a ênfase aqui do autor de Gênesis para descrever que Noé era um homem que buscava a Deus, era um homem que temia a Deus. Noé era um homem justo e íntegro. Justiça e integridade é aquilo que você faz quando as pessoas não estão vendo. Porque ser crente na igreja é uma coisa, é bem mais fácil. Mas ser crente e ser uma pessoa de Deus lá no trabalho, quando não está perto dos irmãos, é uma coisa diferente. Quando ninguém está vendo você, é isso que vai mostrar a sua integridade. Então, justiça e integridade, Noé andava com Deus. E é isso que ele vai expressar aqui. Noé era um homem que buscava a Deus, que invocava ao Senhor, que trazia os sacrifícios a Deus, que oferecia o seu louvor a Deus. E por isso que ele vai dizer, eis a história de Noé. Noé era um homem que andava com Deus. Enquanto que a humanidade ela se afundava no pecado, Noé buscava servir a Deus. Noé fazia aquilo que era a vontade de Deus, de guardar os mandamentos do Senhor e daquilo que ele esperava, que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Então você crê em Jesus que já veio e morreu pelos seus pecados. O pessoal do Antigo Testamento, ele cria que o descendente da mulher viria, que o Redentor iria vir ainda. Então eles criam assim lá pela frente, né? Aí vai chegar o dia que esse Redentor vai chegar. Nós já cremos que ele já veio e que ele morreu por nós para pagar o preço dos nossos pecados. Então você vê aqui no capítulo 6, diante desse cenário caótico da humanidade dominada pelo pecado, Deus se arrepende de ter criado o homem e mesmo assim ele dá a sua graça a um homem chamado Noé. Noé é um homem que vai servir a Deus. E podemos dizer, é um homem louco. Porque Deus, ele salva aqueles que creem pela loucura da pregação. Isso que 1 Coríntios vai dizer. Que Deus salva aqueles que creem pela loucura da pregação. Porque até então, quando Deus anuncia o dilúvio, vê isso no versículo 11, que a terra estava corrompida, a vista de Deus estava cheia de violência, a maldade do homem havia se multiplicado, e viu Deus que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E aí por isso que versículo 13 ele vai dizer, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois o homem ele é carnal. Sua vontade é fazer a vontade da carne, a sua vontade é fazer aquilo que lhe agrada, os seus desejos. E aí por isso que ele vai dizer, os seus dias serão 120 anos. Aquele tempo o pessoal vivia aqui antes do dilúvio, vivia 969 anos, 700 anos, 800 anos, 900 anos. Imagine você viver isso. Hoje o pessoal não chega nem até 100, 100 anos de idade, quando você vê uma pessoa fazendo 98 anos, 99, você fica, nossa, tudo isso, Você fica até espantado, Chegou até essa idade, Porque muitas das vezes não chega até os 80, 90 anos, depois ele fala que é canseiro e enfado, Mas a Bíblia aqui mostra que os dias dos homens serão 120 anos. E ele não está falando isso a respeito daquilo que é a respeito da idade das pessoas, mas é o tempo de arrependimento para que elas possam até o dia do juízo. O juízo aqui é trazido através do dilúvio. Então o pessoal teve um período de 120 anos para se arrepender dos seus pecados. Teve um período para se arrepender dos seus pecados, mas o povo não queria isso. E Deus ele envia a sua palavra a Noé, e ele fala, olha, eu resolvi dar cabo de toda a humanidade, de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens,
e eu farei perecer juntamente com a terra. Noé foi um homem pregador da justiça. Noé foi um homem que pregou, podemos dizer, a palavra para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, mas que as pessoas não se arrependeram dos seus pecados. E aí você vê Noé, que era um homem como nós. Imagine Noé construindo uma arca. Tivesse uns vizinhos lá, né? Mas o que você está fazendo aí? Uma arca, uma arca grande, um barco grande? Para quê? Se nem chove aqui na terra, né? Naquele tempo não chovia, mas as plantas eram molhadas como uma relva, uma neblina que passava. Não sabia o que era chuva, assim de fato cai chuva sobre a terra. Então, as pessoas iriam dizer: olha, Noé é um louco, olha aquela família daquele louco lá, fazendo aquele barco grande para salvar a sua família. O que é isso, né? Você poderia dizer. Imagine Noé passando por toda essa situação, pregando a justiça. Da mesma forma como nós pregamos Cristo, pregamos Jesus para as pessoas, pregamos o arrependimento. Olha, se voltem para Deus, se voltem para o Senhor, arrependam do seu pecado, temam ao Senhor, sirvam a Deus, mas o povo não quer isso. E quantas vezes a gente fala para o nosso parente, para o nosso amigo: olha, vamos servir a Deus junto conosco. Não, essa semana não, né? Vou para um lugar, vou para uma festa, vou para isso, para aquilo, mas não vou servir a Deus. Então você vê que Noé teve a mesma dificuldade que nós temos: pregar a justiça, pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, e as pessoas não queriam ouvir Noé. E Noé continuava a sua vida servindo a Deus. Todo domingo eu vou para a igreja, servir ao Senhor. E Noé, ele buscava a Deus. Então a Bíblia mostra isso a respeito de Noé. Por isso que a Bíblia é bem enfática aqui, dizer que Noé era um homem que andava com Deus. E Deus anuncia o dilúvio. Deus comunica a Noé acerca do juízo que seria derramado sobre a terra. Esse juízo, como é demonstrado aqui para nós, através de uma grande inundação que iria destruir tanto os animais como os homens, que nós conhecemos como dilúvio, né? Então, um dilúvio está caindo. A gente tem uma chuvinha, né, muitas das vezes, mas não sabe o que é um dilúvio. E a gente sabe muito bem a história de Noé. E a gente gosta assim de ouvir Noé, né, construiu uma arca, um barco. Mas Noé passou 1 ano e 10 dias dentro de um barco, esperando a terra secar. Às vezes as pessoas viajam, né? 3 dias num barco e já fica agoniado, né? Para onde é que eu vou, né? Para Codajás praticamente não dá nem um dia, né? Sai meio-dia daqui e chega no outro dia lá, né? Mas para Tapoá, a cidade onde meus pais estão, né, é 3 dias de viagem. E teve um irmão lá da igreja que ele viajou 10 dias para chegar no local. A gente estava fazendo uma festa e disse: o irmão ainda está viajando, né? Será que ele vai chegar hoje? Né? Ele passou 10 dias dentro do barco viajando. Mas imagine como Noé, que passou 1 ano esperando, né? Quando Noé entrou na arca, ele tinha quantos anos? 500 anos. Quando ele saiu da arca, ele tinha 600 anos. Então passou 1 ano, né? 1 ano e 10 dias, foi o total de dias em que Noé. E aí você pensa, né? Com todos aqueles animais dentro da arca, aquela vontade de sair para correr na terra, né? Não tinha. Você imaginar assim um desespero, né? A angústia, os medos, os possíveis medos que Noé teve. Será que vai dar certo? Será que isso vai acontecer? Será que não vai? O que vai acontecer com a humanidade? De que forma, né, vai ser feito? Como é que Deus vai mostrar? E aí Deus vai conduzindo Noé. E Noé era esse homem que andava com Deus. E a Bíblia vai descrever para ele o tamanho da arca que ele vai construir, né? Vai dar a largura, o comprimento, a altura de tudo o que ele deve fazer, daquilo que ele deve fazer para construir a arca, como muitas das vezes nós chamamos a Arca de Noé, em que ele vai levar os animais que Deus vai enviar para salvar aqueles animais
E a Bíblia vai dizer isso em Gênesis 6, 22, que Noé, ele faz tudo conforme que Deus havia ordenado. Gênesis 6, 22. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Então, como eu falei para os irmãos, a respeito, até o dia que Noé começa a construir a arca, e até a consumação em que se dá o dilúvio, há um total de 120 dias. Foi o tempo de construção da arca para esse momento aqui de Noé. Como mencionei, Noé proclama a justiça em meio à humanidade ímpia. A gente pode ver isso lá na epístola de Pedro, que Pedro vai chamar Noé de um pregador da justiça. Noé vai pregar a justiça, Noé vai falar de Deus, Noé vai falar do juízo de Deus, vai falar para que as pessoas se arrependam. E Noé prega a justiça, mas ele consegue salvar somente a sua casa. Só a sua mulher, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos, que no total foram 8 pessoas que foram salvas na arca, e os animais. Noé é um exemplo para nós de aquele que acredita em Deus, daquele que confia em Deus e daquele que busca a Deus. Também Noé é um exemplo de obediência a Deus. Em meio àquilo que seria a zombaria, a risada das pessoas, Noé está lá fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Noé também nos ensina que ele achou graça diante do Senhor. Isso quer dizer que a graça de Deus alcançou a vida de Noé, a ponto de ele ser salvo, ele e a sua família, da mesma forma que nós fomos alcançados pela graça do Senhor, em conhecermos aquilo que foi lido aqui pelo dirigente João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o autor, João, não encontrou uma palavra tão maravilhosa para explicar. Ele vai dizer, de tal maneira foi esse amor de Deus, que eu não tenho nem palavras para dizer que amor maravilhoso foi esse. E ele usa a expressão de tal maneira para demonstrar que Deus deu o seu Filho para nós. A graça de Deus chegou até nós, através da graça do Senhor aqui revelada no seu Filho. Então temos, aí como Noé achou graça diante do Senhor, também nós achamos graça diante do Senhor. A graça de Deus nos alcançou. Noé era um homem temente de Deus acima de tudo. Portanto, a integridade de Noé mostra aqui, perante o Senhor, aquilo que ele recebeu de Deus, um favor imerecido. A salvação que alcançou a vida de Noé, através da obra redentora de Cristo. Noé era um pecador como nós, mas que buscava servir a Deus. E ele foi salvo pela graça mediante a fé. E é por isso que ele é citado lá em Hebreus, como um dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7, ele é citado lá nos heróis da fé. Um homem que teve fé, e a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele exista, que se torna galardoador daqueles que o buscam. Versículo 7 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então você imagina se Noé construindo a sua arca, gastando todo o seu investimento na construção daquilo. Seus recursos, seus bens, olha, vamos construir isso. Da mesma forma como nós, Será que eu vou investir no reino de Deus? Será que eu vou investir em Cristo? O que eu vou ganhar com isso? Eu vou perder,
Mas quando você investe naquilo que é eterno, naquilo que é duradouro, essas coisas não vão se perder. Por isso que o Jesus, ele disse: olha, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou onde está o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Porque se você busca a Deus e tem compromisso com Deus, assim como Noé, você investe, e isso é um investimento na obra do Senhor, assim como Noé, e ele salvou a sua casa, ele salvou a sua família, ele salvou o seu povo ali para uma nova vida, podemos dizer, após o dilúvio, que iria acontecer através do descendente de Sem, Cã e Jafé. E você iria ver a terra novamente sendo espalhada, o povo que vai de Sem, e aí eles vão construindo as suas casas, e aí um grupo ali, depois ele vai se aumentando, vão tendo filhos e filhas e vão crescendo. E a Bíblia diz acerca de Noé que ele teve graça diante do Senhor e ele foi instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Sendo temente a Deus, aparelhou para si uma arca, no qual condenou o mundo e se retornou herdeiro da fé, meio da justiça. Noé é salvo, ele e a sua família. Você vê que aparece só o nome de Noé, Sem, Cã e Jafé. Não aparece o nome da esposa de Noé, não aparece o nome das esposas do Sem, né, do Cã, nem do Jafé. Mas por que isso não aparece? Você sabe que quando o pecado entrou no mundo, você tinha um representante que representava toda a humanidade, que Deus deu a ordem para ele. Quem foi este homem? Adão. Adão representava toda a humanidade. A Bíblia vai dizer que a mulher, ela não comeu porque ela quis. Mas a mulher, ela foi o quê? Enganada. A serpente foi lá com uma história, né? Contou, aumentou um pouquinho. A mulher foi enganada, tomou e comeu do fruto. E aí ela foi e deu para o seu marido. Adão não foi enganado. Adão comeu porque ele quis. Ele atendeu a voz da sua mulher, ele comeu do fruto. E a Bíblia vai dizer que ele representava a humanidade. E quando Adão cai, Romanos 5,12 vai dizer, todos nós caímos em Adão, porque ele trouxe a condenação para todos nós. Agora, todos os que nascem em pecado, nascem por causa de Adão, que representava a humanidade. E aqui, Noé também está representando a humanidade, como aquele que vai dar continuidade àquilo que é a fazer a vontade de Deus, conforme foi descrito lá para Adão. Cresçam e se multipliquem na terra. E você vai ver, após isso, a descendência de Sem, Cã e Jafé servindo a Deus. E mostrando essa humanidade aí, novamente, que depois do pecado, novamente vai se multiplicando. E chega até os dias de hoje, né? O pecado é aí se multiplicando, a maldade do homem. Mas o que entra aqui para nós é a aliança que é feita com Deus. E isso Deus mostra que jamais vai destruir a terra novamente por água. E esse sinal é mostrado através, quando você olha lá no céu, né, um arco-íris bonito, o Senhor se lembra da sua promessa de jamais destruir novamente a terra com água. Por isso que o juízo de Deus vai ser com o quê? Fogo, né? Não vai ser mais com água. Está lá em Pedro, mostrado para nós. Então, o juízo de Deus não vai ser mais por água. Porque quem foi que fechou a porta da arca? Foi Noé? Não. Deus fechou a porta da arca. Então, Deus ele dá a oportunidade para que o homem se arrependa. Deus ele dá a sua graça. O evangelho hoje é pregado, anunciado para que as pessoas
se voltem para Deus, se arrependam dos seus pecados, sirvam a Deus, a mensagem do Evangelho é proclamada. Mas chegará um tempo em que as pessoas que não ouviram do Evangelho, que ouviram, mas não creram, chegará o dia do juízo de Deus para essas pessoas. Assim como a morte, a Bíblia vai dizer, olha, chegou a morte, segue o quê? O juízo. Você creu em Cristo? Não. Então vai seguir o seu juízo. Você creu em Cristo? Vai seguir o juízo. É igual aquilo que já falamos aqui, né, no aniversário da igreja no ano passado. O grande trono branco e o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para os crentes, o grande trono branco é para os ímpios. Então, a Bíblia vai mostrar isso para que se arrependam dos seus pecados, se voltem para Deus. Mas aí você pergunta, mas o Senhor está demorando em voltar, né? Está demorando. Quanto tempo já? Acho que uns 20 anos que eu ouço da mensagem do Evangelho, até agora o Senhor não voltou. Vocês dizem que Ele vai voltar e não volta. Mas a Bíblia vai dizer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E Ele vai dizer, não retarda, porém, o Senhor a sua promessa. Ele é fiel para cumprir. Então a Bíblia vai descrever isso para que o homem tenha um tempo para se arrepender e se volte para Deus. Então você vai ver esses dois grupos aí. Não vai ter um terceiro grupo que está no meio aqui. Olha, vai estar servindo a Deus ou não. Não vai ter um que vai estar em cima do muro, né? Será que eu sirvo a Deus ou não? Vai estar o grupo dos justos e vai estar o grupo dos ímpios. E aquilo que eu mencionei, justiça, integridade, não é apenas estar na igreja. Andar em justiça e buscar a Deus é muito mais do que apenas ir ao culto. É você viver uma vida íntegra. É você não viver lá no seu trabalho, é você ser íntegro, você ser justo. É não roubar, não furtar. É você não assassinar o seu irmão. E não fala apenas de faca, de arma, né? Mas assassinar o seu irmão com palavras. Você pode fazer isso. Então você tem uma vida de justiça, de uma vida íntegra, não apenas na igreja. Como eu mencionei, na igreja é muito mais fácil. Você está aqui reunido, né, sentado, todo mundo, vamos cantar, vamos louvar a Deus. Mas a integridade, ela se resume na sua vida diária, na sua integridade, no seu dia a dia. Como é que você busca a Deus? Será que você lê a Bíblia durante a semana, né? Ou você se alimenta da palavra de Deus, ou é só no domingo? Ou você pega a sua Bíblia, hoje vou ler menos um versículo, né? Hoje não, hoje tem minhas séries, né, para assistir, assistir minhas séries, deixa a Bíblia de lado, né? Então, isso também vai se mostrando na sua integridade, que você buscará a Deus. Então, tudo isso é mostrado para nós a respeito da palavra do Senhor. Você vai ter esses dois grupos de pessoas, os que buscam a Deus e os que não buscam a Deus, os que servem a Deus e os que não servem. E por isso que Malaquias vai dizer, vocês vão ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre o justo e o perverso. Essa é a diferença que é mostrada. Então que a gente possa ser como Noé, a sua descendência que busca a Deus, faz um altar para Deus, consagra ao Senhor, louva ao Senhor, que foi salvo pelo Senhor, e não sejamos como a descendência de Caim, que não quer saber das coisas de Deus, que quer ter poligamia, né? Ter mais de uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres, que mata o seu irmão, assassina o seu irmão, e essa descendência que não busca a Deus. Então a Bíblia vai ser bem clara, mostrando para isso para nós. Então, temos sempre uma alerta da palavra de Deus. Temos sempre uma mensagem que Ele transmite ao nosso coração, e cada mensagem da palavra de Deus é um alimento para a nossa vida espiritual. Assim como também a gente precisa se alimentar diariamente do alimento físico, né, para ter força, para ter energia. Da mesma forma, a palavra de Deus vai ser esse alimento espiritual para a vida do crente. E ele precisa se alimentar. Ele precisa se fortalecer quanto àquilo que o mundo oferece, quanto àquilo que o mundo ele tenta afastar você de Deus de qualquer forma. Seja através de um trabalho, né? Meu trabalho está consumindo muito meu tempo, eu não tenho mais tempo para Deus. O mundo vai fazer isso. Não tenho mais tempo para buscar o Senhor, estou cheio de tarefa de outras coisas, né, para fazer.
tem essas séries, tem essas coisas da TV para assistir, e aí você não vai ter tempo para o Senhor. Então a Bíblia vai descrevendo que a humanidade foi se multiplicando, como também o pecado foi se multiplicando, os homens foram se multiplicando na terra, e o seu desígnio era continuamente mal. O homem não buscava a Deus. Deus interveio para que o homem viesse a buscar a Deus. E aí por isso que ele vai dizer, eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. O que é contemporâneo? O que é contemporâneo? Entre as pessoas com quem ele morava, as pessoas da sua idade, ou da sua descendência, ou da sua família, Noé era o único que buscava a Deus. E aí ele vai dizer, Noé andava com Deus. Que nós também possamos, da mesma forma como Noé, andar com Deus. Andar com Deus é servir a Deus. Andar com Deus é ouvir a sua palavra, é buscar a Deus através da sua palavra. E que a gente possa ser como Noé, andar com Deus. Amém, irmãos? Deus seja louvado, que Deus mesmo agradeça a oportunidade de estar aqui, né, pregando a palavra do Senhor. Essa mensagem aí você pode, em casa, né, estudar um pouco mais, ler um pouco mais a história de Noé. Você pensar, né, Noé, poxa, ficou 1 ano e 10 dias no barco, né, esperando lá nas promessas de Deus, aquilo que iria acontecer, possíveis medos que ele pode ter tido ali. Será que vai dar certo? Será que eu vou sair daqui com a minha família? O que vai acontecer, o meu futuro, né? Então, Noé pode pensar um pouco ali sobre a vida. E aí, até se você já viajou de barco alguma vez, né? Quando cai uma chuvinha assim, você quer ficar o quê? Só deitado, né? A chuvinha tá boa, né? Então, muitas das vezes Noé acho que ficou mais deitado lá, né? Os animais dormindo, né? Quando tá uma chuvinha, os animais ficam quietos, né? Não ficam aquele alvoroço, né? E chover por 40 dias e 40 noites, eles ficaram tudo lá acomodadinho, né? Então, você pode estudar um pouco mais, ler a história de Noé e trazer essas lições para a sua vida. E aí lembrar sempre que há 2 grupos de pessoas no mundo. Os que buscam a Deus, que andam com Deus, e os que não buscam a Deus e que não andam com o Senhor. Que Deus mesmo possa abençoar a nossa vida e a gente possa ser como Noé. Noé andava com Deus. Amém, irmãos? Passa a palavra. Obrigado ao evangelista Francisco pela palavra do nosso Deus, que Deus esteja abençoando cada dia mais seu ministério, e agradecemos muito, principalmente, amados irmãos, como disse a mensagem, vamos procurar andar mais com Deus, principalmente fazendo os nossos devocionais em casa, junto com nossos familiares. Temos nossos avisos da nossa semana de trabalho. Às terça-feiras, às 19 horas, temos o Ministério de Oração. A amada igreja está convidada, aqueles irmãos que queiram participar junto com o Ministério de Oração, é só chegar aqui na casa do Senhor. Se inicia às 19 horas, vai até às 20 horas. Às quarta-feiras, o culto de doutrina e culto de oração logo após a doutrina. Às quinta-feira, a frente missionária, ali na casa do irmão Gilmar com a irmã Simone, no João Paulo II. É um conjunto aqui próximo. Aqueles irmãos que já nos apoiam também, se outros quiserem, é só nos procurar, que a gente dá a localização, e aqueles que puderem ter veículo, né, condução própria, a gente diz. Aqueles que não puderem, a gente tem uma maneira de transportar para lá. E domingo pela manhã, a sábado às 16 horas, temos também o clubinho. Ao domingo pela manhã, a nossa escola bíblica dominical, a melhor escola do mundo, né?
E também ao domingo à tarde, às 17h30, a MCA e a União de Homens Gideões. Às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, tá? Quero agradecer a todos e vamos passar a palavra ao nosso dirigente, que dá continuidade e o encerramento logo após. Obrigado, amados. Oi. Que a igreja possa ficar em pé agora, por favor. Nós iremos fazer o encerramento do culto dessa noite. Nós iremos cantar um cântico, Jesus é o caminho. Mas antes disso, nós iremos fazer uma oração. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez, por estar aqui em sua casa, Senhor, onde nós louvamos e engrandecemos o teu santo e bendito nome, Senhor. Que o Senhor possa ter recebido nossos louvores como aroma suave em seu trono. E agradecemos ao Senhor também pela mensagem que foi ministrada essa noite, através do teu servo evangelista Francisco. Que o Senhor venha, Senhor, estar abençoando a vida dele. E obrigado, Senhor, pela palavra que foi ministrada essa noite. Que essa palavra, Senhor, possa trazer edificações às nossas vidas, Senhor, e nossos corações, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, estar falando conosco cada dia, Senhor, através da Tua palavra, onde nós possamos ler todos os dias e compreender, Senhor. Que o Senhor venha estar nos dando entendimento e sabedoria para entender e praticar a Tua palavra, Senhor. Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor venha estar nos ajudando todos os dias com o Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, aprendemos essa noite, Senhor, que no começo da humanidade, Senhor, entrou o pecado no mundo, Senhor. Mas o Senhor teve um plano, Senhor, um plano da nossa redenção, Senhor, da nossa salvação, Senhor, que é em Cristo Jesus, Senhor. A Tua palavra nos diz, Senhor, que onde habitou o pecado, superabundou a Tua graça, Senhor, que é Cristo Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Dê uma boa semana a nós, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, estar nos dando unção do Teu Santo Espírito, Senhor, para ministrar a Tua palavra às pessoas que nunca ouviram, o que ouviram, Senhor, mas não estão crendo na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha abrir o coração de cada pessoa, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Dê uma boa noite de sono a nós, Senhor. Nos leve com segurança aos nossos lares, Senhor. Senhor, eu te peço tudo isso e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Cântico, Jesus é o caminho. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, os levarei para mim mesmo. Pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Consolador.
Amém. Boa noite a todos. Estamos encerrados.